Vamos fazer o nosso momento de reflexão, fazermos a nossa prece, darmos início ao nosso encontro de hoje, com o estudo da nossa irmã Sueli Machado. Mais uma vez agradecemos, Mestre Jesus, a oportunidade que estamos tendo mais uma vez, na tarde de hoje, que os irmãos da pátria espiritual, os trabalhadores desta casa, na espiritualidade, possam aqui permanecer e aqui estar, para nos auxiliar nesse trabalho, nesse estudo que desempenharemos na tarde de hoje, que a nossa irmã, que fará uso da palavra, possa assim então ser bem intuído por todos vocês. Agradecemos mais uma vez a oportunidade, que assim seja, Mestre Jesus, em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Sueli. Boa tarde para todos nós. Estamos nas leis morais, terminamos A gente fala terminou assim, porque a gente passou, né? Mas com certeza a gente não aprendeu tudo ainda sobre a lei de adoração e de vez em quando a gente vai retornar e fazer comentários a respeito, né? Mas estamos caminhando pelas leis. A segunda lei que Kardec codificou dentro dessas leis morais, que compõem todo o Evangelho, segundo o Espiritismo, é a lei do trabalho. Como a gente já tem experiência disso, né? O trabalho é a grande bênção de todos nós, né? A gente não consegue. Às vezes, a gente quer ficar assim um pouquinho à toa, sem fazer nada, olhando para o céu, admirando o sol, as estrelas, né? Assim, um pouquinho relaxado. Mas não demora muito, né? Às vezes a gente fica assim, trabalha e fica doido para chegar a época das férias, né? Mas se demorar muito, a gente começa a ficar agitado, porque a gente não foi feito para ficar acomodado, sentado, sem fazer nada. O trabalho é a grande bênção, é a ocupação da nossa mente, é aquilo que vai nos proporcionar o desenvolvimento, né, e a evolução nossa. Então, o primeiro grande trabalho foi o trabalho de Deus, planejando, criando e mantendo esse universo maravilhoso, perfeito, com todas as suas leis funcionando perfeitamente bem, né? Não podia ser diferente, já que Deus é soberano na sua perfeição, é absoluto. Então, o grande trabalho é o trabalho que Deus, né, fez ao criar esse universo. Embora a gente fique questionando assim, a mesma coisa que Einstein falava, né? O que Deus tinha em mente quando criou o universo? Quem somos nós para questionar, né? Mas ele criou o universo, ele criou tudo que existe, digamos assim, numa semente, né? Para que tudo fosse se desenvolvendo. E cá estamos nós, caminhando, né, em busca desse aperfeiçoamento cada vez maior, sempre relativo, porque é absoluto só Deus. Então nós vivemos nesse universo que foi criado por Ele, né, criado por Deus, por essa inteligência suprema. A gente fala Deus, mas nós não estamos aqui restringindo, né, ao Ocidente tudo, e sim ao Criador desse universo. E Ele então fez um trabalho, adaptou esse universo a todas as nossas necessidades, né? Nos criou simples e ignorantes a partir da evolução do princípio espiritual e material ao longo dos reinos, e já passamos fizemos esse caminho aí, e vimos que nós somos espíritos, estamos no reino hominal, os únicos capazes de fazer considerações a respeito de Deus. Então, temos aqui o reino nominal como o reino mais importante nesse sentido. Não numa importância no contexto evolutivo, porque se não fossem os outros reinos, nós não estaríamos aqui, né? Porque existem os dois elementos universais, o espírito e a matéria, e Deus controlando tudo isso. Então, nós, espíritos, nós somos a evolução de um princípio que passou aí por todos os reinos e chegou ao reino nominal
com a capacidade de compreender Deus. Nós ainda não compreendemos por causa da nossa pouca evolução. Mas vamos, à medida que a gente vai se desenvolvendo, a gente vai tendo mais condições de fazer melhores considerações a respeito do Criador, né? Então, Deus é esse que realmente Kardec coloca lá como sendo a inteligência suprema, a causa primária aí de todas as coisas. Jesus disse: meu Pai trabalha incessantemente. Mais à frente ele vai dizer que ele também trabalha assim, né? Definindo a ação divina como eterna, onipotente, onipresente e onisciente. Isso aqui, né, dá uma ideia, aquela que todos nós recebemos em todas as nosso aprendizado em qualquer religião. A gente aprende que Deus é soberanamente justo e bom, e ele tem a onisciência, a onipresença e a onipotência. Então ele pode tudo, ele está em todos os lugares, ele vê tudo. A grande diferença, né, de filosofias não reencarnacionistas para as que são reencarnacionistas é que, tendo esses atributos aqui, por que tanta coisa existe no mundo, tanta maldade, tanta coisa que nós, na nossa pequenez, se pudéssemos, evitaríamos? E ele pode, e não evita. O sofrimento é real, né? A dor é real, a maldade é real aí nos mundos inferiores. Então, se ele é tudo isso, ele poderia evitar. Mas se ele não evita, porque existe uma razão para isso. E já que ele nos criou simples e ignorantes, nós temos que operar a nossa evolução tanto material quanto moral, através dos tempos, e assim participarmos dessa criação. Quando o Frei Beto fez uma crônica sobre o silêncio de Deus, eu já comentei isso aqui, eu não trouxe ela hoje, mas a gente já teve contato com ela. Ele fala sobre isso, ele fala sobre esse silêncio, né, de Deus no mundo, na sua criação, como se ele não se importasse com o que está acontecendo aí, né, no planeta, no mundo, como se ele não se importasse. Não assim no contexto universal, mas assim no contexto planetário nosso, né, da Terra. É como se ele não se importasse, as coisas estão, a maldade intensa, o mal parece que vence. Então, ele discorre sobre esse assunto. O próprio Papa, aquele que antecedeu o que está agora, quando esteve lá, né, em Auschwitz, olhando aquilo tudo lá, falou que onde estava Deus naquele momento. Quer dizer, então são aqueles questionamentos que às vezes a gente fala mesmo, onde que está Deus? Né? Que não faz aquilo que, se eu pudesse, eu faria. Qualquer um de nós, né? Já demos aquele exemplo aqui daquela criança que está lá no parque brincando, né? Com a babá tomando conta, mas às vezes se distrai um pouquinho, a bola vai para a rua, a criança vai correndo atrás e a babá não vê, mas alguém vê, né? E parte atrás da criança para tentar segurar, dá até a vida, porque não está nem querendo, imaginando isso, né? Mas pode até perder a vida, salvando a criança que está aí atravessando a rua. Então, se nós fazemos essas coisas, mesmo que não estejamos tão assim potencializados para isso, se a gente pudesse, a gente evitaria o mal. Então, por que Deus, tendo, né, esses atributos aí da onipotência, onipresença, onisciência, não faz? Exatamente porque somos espíritos a caminho da evolução, fomos criados simples e ignorantes e temos a capacidade de escolher aquilo que nós fazemos. Então, o Frei Beto, nessa crônica, ele termina assim, ele vai falando, e depois ele termina a crônica dele falando que ele não conseguia entender realmente, igualzinho aquele homem que entrou numa igreja revoltadíssimo
para brigar com Deus. No lugar de fazer prece, ele foi para lá brigar com Deus. Ele foi falar, olha, eu não consigo entender, eu sou crente, eu sou deísta, mas eu não consigo entender a sua ação. Você não faz nada, né? Sendo Criador, sendo Deus, podendo tudo, estando em todos os lugares e vendo tudo. Então não faz nada para tudo que está acontecendo no planeta. Então, como eu posso entender isso? Aí uma voz fala com ele, que ele atribui a Deus, né? Essa voz, ao falar com ele, fala, eu já fiz. Aí ele, mas como fez? Fez, então não fez direito, né? Não fez direito porque as coisas estão aí acontecendo. O que foi que você fez? Aí ele falou, eu fiz você, né? Quer dizer, nós somos aqueles que Deus usa como instrumento para atuar numa sociedade, para atuar no mundo. Temos livre-arbítrio, nos deu a essência do bem, colocou em nós a responsabilidade pela nossa evolução, pela elevação dos sentimentos, né, para que a gente desenvolva a solidariedade, né, da compaixão e tudo mais. E tudo que a gente faz nesse mundo, né, para trabalhar a nossa evolução, está aí dentro da questão do trabalho, do esforço que a gente faz para não só transformar, né, o cenário material, como também melhorar as nossas tendências, salvarmos-nos de nós mesmos, porque o espírito é reconhecido pelo esforço que ele faz para domar suas tendências inferiores. Então nós temos aí a presença de Deus, né, que é imanente no universo, mas ele nos usa como seus instrumentos para que a gente possa atuar nesse cenário, nesse grande teatro, né, que é aí o mundo e para a gente o nosso planeta. Deus, então, é a consciência cósmica do universo, presença imanente em sua criação. Então, ele está observando, com certeza, tudo. Agora, como assim, né? Ele não é uma pessoa, é um ser, né? Como que é isso? É uma inteligência suprema. Está em cada um de nós. Está na nossa consciência, a sua lei está escrita na nossa consciência e a gente sabe perfeitamente a hora que a gente está errando, né? Segundo Aristóteles, ele é o motor supremo que movimenta o universo e sustenta a vida. Então, se Deus descansasse um milésimo de segundo que seja, né, essa terra aí não existia, esse universo viraria um caos, porque precisa de uma manutenção constante. Jeová, impondo a Adão e Eva o sustento com o suor de seu rosto, é uma simbologia, como tudo que está lá no Velho Testamento e no Novo Testamento é altamente alegórico, né? São figuras metafóricas para que a gente possa entender melhor, já que Jesus falava de acordo com a época, né, e com o tempo dele. E a Bíblia não foi escrita por ele, né? O Evangelho foi escrito por Mateus, por João, e muito tempo depois, 30, 40 anos depois. Então a história foi contada, e tudo de acordo com a ideologia, né, da época, com a sociedade, com o entendimento, com tudo que acontecia naquela época. Mas, por isso até que ela foi escrita dessa maneira mesmo. Porque Jesus falava através das alegorias, através das parábolas, para que todos pudessem entender do seu jeito o que veio o Espiritismo. Então, auxiliar o nosso entendimento e discernimento nessa situação, tornando tudo muito claro. Então, hoje a gente não tem mais historinhas e parábolas e alegorias, é tudo muito claro, né? Mas naquela época não era. Então, tem lá, quando, né, Adão e Eva perderam a sua inocência ao serem tentados, né? Tudo aquela alegoria. E para variar, foi Eva, né, que tentou o pobre do Adão, ainda por cima. A mulher está lá numa condição de inferioridade, já foi feita da costela da criatura.
E ainda por cima tentou ele até ele comer a maçã e perder a inocência. Então a mulher nessa história aí é colocada como uma grande vilã, né? Mas realmente isso aí no contexto todo, universal, né? É o despertar da consciência. Aí a mulher já não entra como vilã, ela entra como aquela que obriga, né, o outro a despertar a consciência com essa metáfora da tentação que ela faz, né, com Adão. Então isso aí, longe de ser uma punição, dá ao homem recursos para que possa desenvolver o seu poder e inteligência, uma vez que se encontra emergindo do sono milenar da animalidade. Então aqui ela não é mais vilã, né? Por esse contexto aí, ela passa a ser a figura importantíssima que fez com que ele despertasse, né, daquela toda aquela caminhada, né, do homem nos outros reinos da criação. Então isso simboliza realmente o despertar, né, o sair para agir. É a entrega do livre-arbítrio, né? Quando realmente Deus fez o homem simples e ignorante, entregou a ele a capacidade dele resolver os seus problemas, né? Dele fazer a sua vida. Aqui nós temos uma citação de Rui Barbosa, que ele fez, ele escreveu isso para fazer um discurso no Dia do Trabalho, na Câmara. Então ele fez um discurso belíssimo, a oração aos moços, né? Isso é do conhecimento da maioria das pessoas, tem conhecimento disso. Agora, essa parte é muito bonita e tem muito a ver com aquilo que nós estamos aqui estudando na doutrina espírita. Então tá lá, ó. O indivíduo que trabalha acerca-se continuamente do autor de todas as coisas, tomando na sua obra uma parte, de que depende também a dele. O Criador começa e a criatura acaba a criação de si própria. Quem quer, pois, que trabalhe, está em oração ao Senhor. Mas olha a ressalva importante, porque nem todo trabalho é para o bem, né? Então, Rui Barbosa, como aquele gênio que era, né? Olha como ele situa isso aqui, ó. Oração pelos atos, ela emparelha com a oração pelo culto. Nem pode ser que uma ande verdadeiramente sem a outra. Aí vem aqui, ó. Não é trabalho digno de tal nome o do mal. Então ele faz uma ressalva aqui sobre isso, porque nem todo trabalho realmente é nobre, né? E para o bem. Porque a malícia do trabalhador o contamina. Não é oração aceitável a do ocioso. Acabamos de sair da lei de adoração e estudamos isso, né? Porque a ociosidade a dessagra. Mas, quando o trabalho se junta à oração e a oração com o trabalho, a segunda criação do homem, a criação do homem pelo homem, semelha, às vezes, em maravilhas, a criação do homem pelo divino Criador. Belo texto, né? Lindíssimo. Como tudo que ele escreveu, que ele realmente era uma pessoa incrível, uma alma iluminada, né? Então nós vemos que toda essa fala aqui de Rui Barbosa tem a ver com o que a gente aprende na doutrina espírita. Sobre essa questão de sermos co-criadores de Deus no universo. Né? O trabalho, ele visa a transformação da paisagem, ele visa a transformação daquilo que está sendo nocivo em algo que colabore com a sociedade, com o ser. Então nós somos esses instrumentos que Deus colocou no mundo para trabalhar junto com ele.
Então, o trabalho é extremamente nobre e fundamental para a elevação, para o aperfeiçoamento do ser. Não tem outra coisa que a gente possa fazer maior do que isso aí para a gente evoluir. O exemplo maior está em Jesus, responsável pelo desenvolvimento da Terra, orientando desde os primórdios do nosso planeta as coletividades que aqui evoluem. Ele mesmo disse: Deus trabalha incessantemente e eu também. Algumas traduções vêm: meu Pai trabalha incessantemente e eu também. Né? Então esse meu Pai pesa um pouco, né, como se ele fosse dar uma certa conotação assim, intensificando aquela ideia de filho único. Né? Então aí algumas traduções vieram colocando, porque o Pai de todos nós é Deus. Então não só está dentro do contexto, quanto tira um pouco aquela conotação de que Jesus é Filho único de Deus. Então Jesus recebeu esse trabalho grandioso. Quando a Terra estava sendo formada, Jesus foi escolhido entre tantos outros espíritos de escola, tão competentes quanto, porque há muitas moradas na casa do Pai, para governar essa Terra, para preparar essa Terra, esse planeta, para receber espíritos a caminho da evolução. Então ele diz: meu Pai, né, Deus, trabalha incessantemente e eu também. Lei da natureza: o trabalho consiste na ocupação em alguma obra ou função, sendo uma necessidade e uma consequência da natureza corpórea. Se a gente não trabalhar, a gente não consegue nada, né? A gente não consegue prover nada a ninguém, a gente não consegue se desenvolver. Então é uma necessidade da vida corpórea, até porque a gente ia enferrujar, né? Ia entrevar se ficasse sentado o tempo inteiro, né? Então a gente precisa, nós somos extremamente assim, dinâmicos, né? Nós somos dinâmicos, nós queremos aprender, nós somos curiosos, isso é da natureza humana. Tem como objetivo, isso é importantíssimo, essas duas coisas aqui: a expiação e o meio de aperfeiçoar a inteligência. Expiação, sim, associado à provação. Eu coloquei só expiação, como está lá no livro, isso aí está no livro dos Espíritos, é todo o trabalho que Kardec fez, até porque toda expiação também é uma prova. A prova que não é expiação. Então, colocando ali, não haveria necessidade de colocar expiação e prova. Colocando expiação aí, já abrange essa conotação toda de que nós nos desenvolvemos através dos resgates que vamos fazendo no decorrer das várias encarnações que a gente tem para operar o nosso aperfeiçoamento. E o meio de aperfeiçoar a inteligência? Ninguém consegue aperfeiçoar uma inteligência se não faz nada, se não trabalha. Né? Mas não estamos falando apenas do trabalho braçal, o trabalho intelectual, né? É o trabalho de pensar, de tentar descobrir, de colocar aí a curiosidade para funcionar, buscar, né? Querer aprender. Então, só através disso que a gente começa a evoluir, né? E consegue evoluir através desse trabalho. Sem o trabalho, está lá na 676, o homem permaneceria na infância intelectual, eis porque ele deve a sua alimentação, a sua segurança e o seu bem-estar ao seu trabalho e à sua atividade. Então, sem trabalho, a gente ia estar lá na infância intelectual. Íamos estar lá simples e ignorantes, né? Sem fazer nada para evoluir, para aprender. Toda aquelas privações, aquelas faltas de tudo que a gente tinha, e inclusive isso é uma das coisas que sendo Deus soberanamente justo e bom,
né, se não fosse a reencarnação, ele teria sido extremamente injusto com aquelas almas que viveram num tempo que não tinha nada. Não tinha nada, as pessoas tinham que buscar água não sei aonde, alimento, instrumentos, não tinha nada. Então seria injusto com aquelas almas que lá viveram naquela época. Então Deus teria sido injusto com elas, nos criando hoje num tempo tecnológico, num tempo onde tudo, né, acontece para facilitar aí a nossa vida. A gente fica até mal acostumado, mas que é bom, né? É muito bom a gente ter lá o nosso alimento, a gente poder ir a um mercado, comprar um alimento, colocar lá na nossa casa, ter uma água corrente na nossa torneira, ter uma energia elétrica, né? Que basta ligar ali, agora é só falar, né? Porque às vezes até a retina também bate palminha, acende tudo, a cortina fecha. Então são as casas inteligentes, é muito bom. Então Deus teria sido injusto com aqueles seus filhos, né, criados numa época onde não acontecia nada. Mas tudo que nós temos hoje é fruto do trabalho desses espíritos. E quem são esses espíritos? Somos nós todos, reencarnados. Vivemos lá naquela dificuldade, fomos trabalhando, fomos descobrindo coisas e hoje estamos aqui nos beneficiando desse trabalho todo que fizemos no decorrer das nossas encarnações. Então não são espíritos diferentes, somos nós, outros espíritos já estão desencarnados, que vêm, que vão, somos todos nós que hoje estamos usufruindo daquilo que ajudamos também a fazer e a descobrir em toda a nossa caminhada aí evolutiva através dos tempos. Eu trouxe para nós algo também que é muito interessante, uma pesquisa científica de 1990. Imaginemos hoje essa pesquisa atualizada, como vem coisa melhor. Mas como eu não encontrei uma pesquisa tão boa, atualizada, e essa não está fora, pelo contrário, ela está toda dentro do que aprendemos na doutrina espírita, então trouxemos para cá. O nome é Como se expande a inteligência. Muito interessante, porque nessa pesquisa eles falam, inclusive, dos vários tipos de inteligência que a gente tem. Garrincha, por exemplo, foi considerado um imbecil. Porque a imbecilidade, a gente chama as pessoas, isso virou uma coisa pejorativa, você é um imbecil, você é um idiota, porque isso é uma doença mental, né? A idiotia, a imbecilidade. Então as pessoas portadoras da idiotia e da imbecilidade não aprendem com facilidade as coisas, né? Tem um consciente intelectual muito baixo, o que já caiu, essa medida de consciente intelectual, isso aí já era, né? Já não é mais dessa forma. Então nessa pesquisa que eles fizeram, eles colocaram e provaram que não existe essa questão de alguém que seja um idiota ou um imbecil e que não aprenda nada. Né? Que mesmo que ele seja portador da idiotia e da imbecilidade, ele possui uma inteligência que ele vai canalizar para algum ponto. E Garrincha foi considerado, né, uma pessoa de baixíssimo nível de inteligência, mas com uma habilidade naquelas pernas tortas, pouco conhecida até hoje, né, de outros. Então ele canalizou toda a inteligência dele para ali. Ele era um gênio ali. Ali ele era muito mais do que aquele que tivesse um quociente intelectual altíssimo. Então essa pesquisa foi muito interessante porque ensinou isso para o meio científico. Os vários tipos de inteligência, alguém para música, outros para um teatro, outros para outras atuações, para as suas profissões. Então, são os vários tipos. Então, todas as pessoas são inteligentes, de alguma forma. Todas elas, né? Então, nessa pesquisa, eles disseram que a inteligência é a soma das capacidades de aprendizado, memorização, motivação, raciocínio, adaptação ao ambiente e esforço. Isso aqui é desenvolvido por todas as pessoas, ainda que elas tenham alguma deficiência. Nos níveis mais baixos, mas elas conseguem desenvolver. Então, a inteligência é a soma disso aqui.
né? O aprendizado, a memorização, motivação, adaptação ao ambiente, raciocínio, esforço, e isso tudo há necessidade que a gente faça um trabalho. Olha aqui o esforço. Sem isso aqui não acontece nada, né? Nós temos que fazer todo o esforço para que a gente se desenvolva. E é uma pesquisa super interessante. Eles dizem o seguinte: o cérebro pode aumentar seu poderio se exercitado e corre o risco de definhar caso seja posto em sossego. As células cerebrais são eternas aprendizes, mas se não forem estimuladas pelo mundo exterior, elas se enfraquecem. Também colocou por terra aquela ideia de que a pessoa, depois de uma certa idade, não aprende mais as coisas. Também caiu por terra isso. Elas são eternas aprendizes, todas. Talvez, pela criança não ter o seu arquivo ainda cheio, porque ela está chegando, o arquivo dela está, né, tá reservado, que ela tem de outras vidas, talvez ela tenha uma facilidade maior por causa disso. Ela está menos poluída, ela não tem um arquivo lotado, né? É como aquele jovem que foi atrás de um sábio para conseguir respostas para as suas perguntas. Aí, como o sábio conhecia e lia muito bem todo o movimento corporal e tudo, e tinha uma sensibilidade muito grande, falou com ele que primeiro eles iam tomar um chá. Então ele pegou uma xícara de chá, deu para ele, ficou com uma e foi entornando o chá no bule do rapaz. Só que ele não parava. E aquilo estava entornando. Aí o jovem falou assim: mestre, está caindo tudo no chão. Ele falou: pois é, assim serão todas as informações que eu te der. Vai tudo cair no chão, porque você já está cheio. Assim como a xícara está cheia e está transbordando, você não está em condições de receber tudo isso. Né? Então, pode ser que a criança ela esteja menos poluída, ela esteja com um arquivo mais vazio, igual um computador ou o nosso celular, que a gente não consegue mais nem salvar nada porque está cheio. Pois é, pode ser nisso, mas não por conta da organização neural, porque elas são eternas aprendizes. Para exemplificar isso aqui, temos vários aí pelo mundo, mas um muito importante é aquele cantor, aquele vocalista do Paralamas do Sucesso. Ele teve um acidente que ele teve lesões terríveis, ele não ia nem falar, ele não ia se movimentar, ele ficou completamente lesionado no acidente que inclusive levou a esposa dele. Mas o que foi todo o trabalho que foi feito de fisioterapia e de tudo, foram ensinando a outras células cerebrais, a outros neurônios, o trabalho daquelas que haviam morrido, né, que tinham sido danificadas no acidente. E ele hoje é normal. Ele só não pode andar porque ele ficou paraplégico, mas ele é normal. Ele conversa, ele canta, e ele não ia fazer nada disso. Então, as células se recuperaram, né, através de um trabalho. Então, ele pode aumentar o poderio, caso, né, ele seja estimulado. E aqui, nós temos um exemplo daqui, também muito conhecido, muito interessante, que é o Stevie Wonder, que é um cantor cego, né, de vistas perfeitas. Ele não tem nada na visão. Mas quando ele nasceu, ele sofria de um mal que hoje é muito conhecido, e faz o teste do olhinho, né? Quando a criança nasce, faz o do pezinho, faz o do olhinho. Ele sofria de cristalino opaco, uma doença que não era conhecida na época e que há uma obstrução na passagem da luz pelo cristalino, para que elas possam impressionar as células responsáveis pela visão, os neurônios responsáveis pela visão. Se esses neurônios não recebem a luz, eles não conseguem transformar as imagens. E aí a pessoa não enxerga. E ele ficou assim muito tempo. Aos 11 anos só, que foi descoberto o problema que ele tinha. Ele ficou cego esse tempo todo, e quando descobriram que ele tinha um cristalino opaco, ele foi operado, foi feita,
né, uma cirurgia que desobstruiu o canal e a luz passava, só que os neurônios todos responsáveis por isso recebiam a luz, mas não sabiam o que iam fazer com ela. Então, isso foi irreversível. Por isso que hoje, quando nasce a criança, eles fazem o teste do olhinho. Caso contrário, né, ela não enxerga alguma coisa, vão pesquisar o que é. Se for o cristalino opaco, é uma cirurgia rápida e pronto. Né? Então, nesse caso aqui, elas não conseguiram se refazer, porque foram todas elas não receberam. Então, elas se enfraqueceram, elas estiolaram. E aí não tem como elas serem substituídas por outras. Nessa função aí, outras não pegariam. Então, ele ficou sendo um cego, né, de vistas perfeitas. A inteligência é quase inútil a alguém que apenas a possua. Ela de pouco adianta se o portador do tesouro não encontrar um meio propício ou não demonstrar interesse pelo desenvolvimento de suas potencialidades. O esforço pessoal são os braços e as pernas da inteligência. Se a gente não desenvolve a nossa potencialidade de inteligência, a gente não trabalha, a gente não faz nada, a gente não consegue aprender nada. E isso aqui, nós também, no dia a dia, na nossa convivência, a gente vê pessoas que a gente fala assim, gente, como que pode aqueles pais terem tido um filho assim tão inteligente, quase um gênio, e eles tão limitados na sua capacidade de discernimento? E isso acontece. O problema é que aquele jovem recebeu sim um material genético que não era muito bom, mas ele transformou isso. Ele estimulou suas células ao aprendizado. Então ele aprendeu, ele se desenvolveu. Isso quer dizer que não basta ser filho de Stephen Hawking, de Einstein, para que seja também inteligente. Há uma necessidade que a própria alma faça o seu trabalho para se desenvolver e para se aperfeiçoar. Se isso não acontecer, não vai adiantar de nada aquela genética boa, né, que a pessoa recebe dos pais. Albert Jacquard, geneticista francês, sustenta que a inteligência, bem como a personalidade, pode ser construída de maneira produtiva a despeito da carga genética herdada e mesmo do meio ambiente desfavorável, excluindo, evidentemente, as patologias. Foi o que a gente acabou de contar, né, de falar. Porque se tiver patologia, aí complica. Né? Aí é uma deficiência e a gente sabe que a alma recebe diretamente a influência do corpo físico para que ela possa expiar as suas provas, né? Para que ela possa resgatar o seu passado. Então, havendo patologia, aí é diferente. Mas não havendo, então, o esforço é importante ser feito. Né? A inteligência deve um pouco ao patrimônio genético herdado, bem como ao meio ambiente, mas deve, sobretudo, ao esforço próprio do indivíduo. Isso aqui a gente vê que entra o trabalho. Né? Sem trabalho, a gente não desenvolve nada. O trabalho é fundamental para o desenvolvimento da alma, né? E desenvolvimento não só material, quanto também moral. Diz ainda, essa pesquisa, que o homem nasce com apenas 30% de suas conexões cerebrais feitas. Isso significa que o trabalho de humanização, de educação e de aprendizado é que fará o restante. Né? Olha só. Então, sem trabalho, a gente não faz conexão nenhuma. A gente vai ficar com aquele instinto que nasceu, né? Que trouxe ao nascer. Então, no mundo dos animais, da inteligência inferior, nós temos alguns, né? Nenhum deles se assemelha
ao homem nesse sentido, com essas conexões tão pequenas que já traz pronto. Que ele vai, então, a capacidade de aprendizado do indivíduo, do ser humano, né, da alma, é gigantesca perto de outros animais. Mas outros animais trazem também conexões, eu não tenho aqui os dados, mas nós temos o cão que traz conexões, não poucas quanto a do homem, mas também conexões boas, mas deixa um espaço muito livre para aprender, golfinhos, né, os primatas. Agora, os anfíbios, os répteis não. A cobra, por exemplo, ela tem 98% de conexão pronta ao nascer. Ensinar uma cobra é uma arte, né? Ensinar uma cobra é uma arte. Metaforicamente falando também, né? Porque um ser muito, muito endividado com a vida, a ponto de ser chamado de cobra, não quer aprender nada também, né? Não quer aprender nada de bom. Então, metaforicamente falando, também é difícil. Quer dizer, os répteis, eles têm um pouco mais de dificuldade do aprendizado, porque as conexões deles estão prontas. Né? É como aquela xícara está cheia, não adianta ensinar nada que não vai aprender mais, né? Então, é difícil para o adestrador isso. O grande mistério do cérebro humano é que ele só se enriquece se ele for utilizado. E para ele ser utilizado, a gente precisa trabalhar. A gente precisa atuar, ter atividade. Seja ela qual for, a gente tem que ter atividade. Senão a gente não consegue desenvolver, né, o nosso cérebro. O trabalho pode ser de natureza material, intelectual, remunerado e abnegado. Está lá no Livro dos Espíritos, né, e a gente não pode nunca dizer assim, eu não preciso mais trabalhar. Precisa sim. Se você não precisa mais da remuneração desse trabalho, porque você já tem, né, um conforto aí, material, você não precisa mais daquela remuneração, ou pelo menos, ou está aposentado e tem uma remuneração, que nós sabemos que não é nada, né, muito considerada, que precisa de complementar, mas ainda que seja, né, porque tem pessoas que têm, né, uma aposentadoria bem gorda. Não é a maioria não, a maioria não tem, mas tem gente que tem. Mesmo essas pessoas não estão, pela lei de Deus, isentas de trabalhar. Né? Porque se elas não precisam mais de remuneração, elas precisam se desenvolver. E o desenvolvimento é com o trabalho que acontece, não tem como desenvolver a inteligência, manter a inteligência assim mais viva, saudável, mais jovem, sem trabalho, não tem. Tanto que quando as pessoas se aposentam e não fazem mais nada, elas ficam em casa sem fazer nada, elas ficam doentes, elas começam a ter doença. Ficam enjoadas, ficam chatas, começam a adoecer, porque não faz nada, não é? Quem não faz nada para se desenvolver, perturba a vida do outro, né? Atrapalha a vida do outro. Então, foi-se o tempo, realmente, que a gente podia contar com aquele descanso em uma aposentadoria. Financeiramente não pode, e também pelo desenvolvimento, pela necessidade evolutiva, também não pode e não deve. Então, ninguém precisa imaginar que vai se aposentar e vai ficar sentadinho numa cadeirinha de balanço. Primeiro que não vai aguentar isso, né? Uma pessoa que trabalhou uma vida, ela não aguenta. Ela acaba ficando doente. Se ela não conseguir uma atividade, ela acaba ficando doente. Hoje, as pessoas que estão aposentadas, elas estão voltando para o mercado de trabalho pela necessidade de prover a casa, né? Porque muitos jovens não estão conseguindo trabalhar, acabam voltando para a casa dos pais, sem trabalho, e os pais precisam de prover, vão com família, com mulher e filhos, né? E as avós estão lá fazendo papel de mãe, porque não tem o que fazer, vai fazer o quê? Né? Há uma necessidade da cooperação, mas isso está tornando as pessoas mais jovens, né?
Porque as pessoas acabam tendo tanto trabalho. Eu tenho uma pessoa que eu conheço, que é bem próximo da minha vida, assim, que já está com quase 80, mas que dá até para a gente sentir vergonha, porque não tem nada, tem uma atividade intensa, a cabeça está maravilhosa, porque sempre teve que trabalhar, criou os filhos, cria neto, porque os filhos trabalham. Então, a atividade intensa, não tem, dorme não muito cedo, porque vejo o movimento e fala para mim também que não dorme muito cedo, e cedo já está de pé, age aqui, age ali, faz isso, faz aquilo. Eu falei, olha, você é admirável, porque eu só disso, eu já cansei só de ouvir, de ver, e de você falar, né? Mas põe a pessoa jovem. Isso não quer dizer que todas as pessoas que têm atividade, que estão com uma idade mais avançada, vão ser assim. Não, a gente tem nossos resgates, nossas provações, nossas expiações, né, que são problemas, muitas vezes, patológicos que a gente traz, mas se parar, vai adoecer. Se parar, vai ter problemas. Isso é fato, para todo mundo. Ninguém parado, a água parada apodrece, né? Tudo que está parado num canto da teia de aranha, da ferrugem. Então a gente sabe, se parar, não vai dar certo. Às vezes a pessoa com mais idade tem artrose. Quase todo mundo desenvolve artrose com uma certa idade, né? Quase todo mundo. Mulheres, muito mais que homens, por razões hormonais. Aí dói para fazer qualquer movimento. Mas se parar, não anda mais. Se continuar movimentando, vai melhorando, vai impedindo aquilo de progredir. Se parar, não vai mais andar. Então, o movimento, o trabalho, seja ele qual for, é extremamente importante para o aperfeiçoamento da alma e para o bom funcionamento do corpo. Tá? Então, o trabalho material, mesmo aquele que não precisa mais, ele tem dever de continuar o seu trabalho intelectual. O trabalho remunerado, aquele que não precisa mais, tudo bem, mas ele tem o dever e a obrigação de fazer um trabalho abnegado, que é o trabalho voluntário, que não pode faltar na vida de ninguém. Esse trabalho abnegado é o grande antídoto para a dor, para o sofrimento, para tudo, para as perdas, para tudo que a gente tem. É o trabalho abnegado. Ter contato com a dor do próximo. É muito importante isso. Paulo sempre recomendava, né, e recomenda nas suas epístolas e tudo, sobre essa questão do trabalho, de sentir a dor do outro, tanto que ele fala, é necessário o espinho na carne. Porque se não espeta na nossa carne, a gente não sabe a dor do outro. E claro que a gente, tendo contato, a gente vai sentir um pouco a dor do outro. Nós vamos desenvolver o processo empático, que é importante, para que a gente possa ser solidário, sinceramente, com a dor do nosso próximo. Então, do trabalho abnegado e do trabalho intelectual, ninguém está isento, seja qual for a idade que essa pessoa tenha. Não importa. O trabalho voluntário e o trabalho intelectual, ele precisa ser feito sempre. Sempre, sempre, sempre. Aprendendo o tempo inteiro. Não podemos parar de forma nenhuma. Deus dá a liberdade ao homem para determinar para si o limite de suas forças. Ninguém pode saber isso. Ninguém. Eu não posso saber qual é o potencial daquela pessoa que trabalha para mim. Eu não posso saber quanto ela aguenta trabalhar. Quanto tempo, né, pela idade, aguenta trabalhar. Ninguém pode saber. Só a própria pessoa que pode determinar isso. Aí fica a critério da consciência de cada um, né? Quantas pessoas estão encostadas no INSS, causando problemas nesse ponto aí, né, do Estado,
E outros tão carentes e necessitados que não podem nem andar, não conseguem. Né? Isso vai da consciência da pessoa. Não tem dinheiro para pagar realmente todo mundo, não tem. Como a gente às vezes fica sabendo, né? Chega, né? Até pode dentro da própria família ou de conhecidos, de pessoas que forjaram uma aposentadoria por invalidez. Né? Quantas pessoas acontece isso? A gente sabe disso. Né? Quer dizer, isso é uma tristeza, isso é uma falta de caridade. Enquanto pessoas que não podem, às vezes, andar, que não podem movimentar os braços e não podem trabalhar no que trabalhavam, não conseguem. Não conseguem, porque não tem como encaixar mais ninguém. Né? Então, isso é da consciência de cada um. O limite das forças, só a própria pessoa pode dizer. Né? Porque até exames médicos, a gente sabe que eles podem ser forjados. Ah, fulano não pode, olha como é que está, olha o exame. Ah, pode não ser nem dele aquilo ali. Né? Então a gente sabe que o ser humano, na sua inferioridade, é capaz de muita coisa. Né? Nós somos espíritos muito inferiores, capazes de muita coisa. Então aquela lei de querer levar vantagem em tudo, né? A lei do Gerson, coitadinho do Gerson, acho que se ele pensasse que ele ia ficar conhecido por essa lei, feliz, tão bom jogador que foi, ele não tinha falado essa bobagem, né? Mas realmente é isso, né? O querer levar vantagem em tudo. Então a gente tem que ter cuidado, a nossa consciência é que vai nos cobrar. Não é Deus que vai estar lá com o dedo apontando para a gente, não. Então, o limite das nossas forças, só nós é que podemos determinar. Ninguém pode, ninguém. Não tem condição, né? E aquele que abusar da autoridade para impor aos seus empregados excesso de trabalho, comete uma das piores ações. Isso aí é muito sério, está no Livro dos Espíritos, né? Porque olha quantos males vão ter origem ali, quanta dor, quanto sofrimento. Né? As pessoas, hoje em dia, eu não sei nem mais se acontece tanto isso, né? Mas há um tempo atrás isso era muito comum. No serviço escravo, então, né, que a criatura nem recebia pelo que ele fazia, né? E impunha todo o peso, todo o trabalho, sem saber se a pessoa podia ou se não podia. Então é um problema sério. E isso é da consciência também de cada um. A pessoa tem que analisar. Se o outro está falando que ele não aguenta mais e o outro está impondo e exigindo, aí, se realmente isso for fato, a pessoa vai ter que responder, né, seriamente por conta disso aí. Então, aquele que abusar da autoridade para impor aos seus empregados excesso de trabalho, comete uma das piores ações. É responsável também pela exploração do trabalho alheio, sem justa retribuição, porque transgride a lei de Deus. Aqui em cima, isso aqui é uma coisa que acontece muito mais do que a gente imagina. Não por má fé, né? Não por vontade de prejudicar o outro, não. Às vezes a pessoa pensa que ela está fazendo um trabalho bom, que ela está fazendo uma caridade para o outro. Né? Quando ela explora um trabalho que ela nem remunera, né? Aqui está, ó, é responsável também pela exploração do trabalho alheio, sem justa retribuição, porque transgride a lei de Deus. Então, há uma série de coisas dentro disso aí, né, que a gente pode dar como exemplo dentro disso aí. As pessoas, elas precisam ser remuneradas pelo seu trabalho justo. Tem que ver, pagar o que é justo. Não é? Às vezes a pessoa quer fazer trocas, né? Bota a pessoa para trabalhar um dia inteiro de trabalho, de atividade, um dia inteirinho de trabalho lá, aí dá alguma coisinha para ele. Isso é exploração. Isso não está certo. Paga o dia de trabalho dele, que ele vai comprar o que ele precisa. Ele que vai determinar o que ele quer, né? Comprar. Não somos nós. A obrigação daquele que emprega, seja um trabalho diário, uma coisa momentânea, seja o que for, é de pagar pelo trabalho que o outro está fazendo. A menos que a proposta venha
da pessoa que vai fazer o trabalho. Né? Às vezes acontece, chega na casa da gente e fala assim, fulano, ó, você está com dificuldade, eu também estou, eu preciso de trabalhar, eu preciso comprar uma coisa que você tem, que você não precisa, se você quiser eu faço uma troca. Eu trabalho e você me paga dessa forma. É diferente. Aí é diferente. É uma proposta justa. Inclusive, às vezes, até corresponde em termos de valores. Né? Então, isso não é errado. Errado é a pessoa determinar para o outro o que ela deve receber, ou o que ela deve receber em troca daquilo ali, só de uma parte, sem nenhum acordo. Aí não está certo isso. Né? Mas a troca sempre existiu, continua existindo e é muito saudável. Né? Muito saudável. Um profissional, ele pode perfeitamente trocar o seu trabalho por outro trabalho de um amigo. Né? E essa troca é saudável, não é esse o problema. Né? Há um tempo atrás, eu acho que eu já até contei isso aqui, uma amiga minha, muito feliz, isso já tem bastante tempo, falando que estava feliz porque estava ajudando muito uma família, que ela viajou para o interior, de uma família com muitos filhos, muitas moças, e eles estavam com uma dificuldade enorme, todos eles com uma necessidade enorme até de alimento. E aí o pai perguntou se ela não queria levar uma das filhas dele para trabalhar na casa dela. Que a menina sabia fazer tudo direitinho, mas que ele agradecia, porque ele não estava conseguindo nem alimentar a família dele direito. E ela aceitou, levou uma menina de 14 anos, parece. E lá, ela então começou a ajudar no serviço doméstico, ajudar na casa e tudo, mas ela não pagava a ela. Esse não foi o acordo com o pai, não. O pai falou, a senhora não precisa pagar, não. É só a senhora dar a ela o que ela precisa. Foi um acordo lá com o pai. E ela então ficou feliz de fazer isso. Aí ela arrumou, comprou tudo, levou a menina para assistência médica, dentária, tudo direitinho. Só que ela trabalhava na casa. Né? Aí um dia eu ainda falei com ela, eu falei assim, olha só, você está fazendo uma coisa boa para ela, para a família propôs e você está fazendo, mas se você for analisar direitinho, ela merece receber um salário de doméstica. Ela merece que você assine a carteira dela, que você pague o salário de doméstica para ela. Aí ela vai comprar a roupinha que ela quiser, ela vai fazer a economia que ela quiser. Né? Então ela merece que você pague a ela, e não que você faça isso. Isso, falei com ela, é trabalho escravo. Bem intencionado, mas não deixa de ser. Porque a menina não ganha. Ela trabalha. Ah, mas eu trato dela como uma filha. Eu falei, a sua filha faz o serviço doméstico? Não, eu falei, então ela não é como a sua filha, ela não faz. Então, ela está aqui trabalhando. Aí, depois, ela não ficou chateada, não. Depois, ela voltou, até ligou para mim e falou, sabe que eu estive pensando aquilo, você tem razão? Não está certo isso mesmo, não. Eu falei assim, faça aquilo que você gostaria que fizesse para você. Você ia gostar de estar na condição dessa menina? Tudo você compra para ela, tudo você dá. Ela é uma mocinha, ela está com 14, vai fazer 15. Então, paga ela. Paga um salário. Só não vai poder assinar a carteira ainda porque ela é menor. Talvez tenha, né, não sei se nem se pode. Agora, paga ela alguma coisa. Quando ela tiver a idade, então, você assina direitinho. E foi feito. Quer dizer, ela estava achando que ela estava fazendo uma grande coisa, mas, no fundo, ela não estava. Né? A pessoa não estava recebendo pelo que faz. Não é isso? Então, a gente vai ter que encerrar, por causa do nosso horário. Então, a gente vai ficar com essa questão aqui que a gente falou. E depois a gente vai terminar esses slides, tem algumas coisas ainda para a gente avaliar, e nós vamos fazer uma análise do comentário de Kardec neste capítulo, né, nesta lei do trabalho. Vocês podem ler em casa, deem uma estudadinha, é o comentário, a última questão de Kardec, dentro dessa lei do trabalho, que parece que foi escrito para agora, né? Parece que foi escrito agora para a gente. E aí a gente encerra depois com essa análise desse comentário de Kardec tão atual sobre a questão do trabalho. Porque se realmente o trabalho é importante, tem que dar ao homem condições dele ter trabalho. Né? Ele fala sobre isso. E nós estamos vivendo num momento, no Brasil, parece, eu até anotei aqui uma estatística, sabendo que a gente nem ia chegar até lá, mas que parece que são
12 milhões de desempregados em 204 milhões de habitantes. É muita gente, né? E a gente sabe que se o homem não tiver alguns bens do corpo, da alma e das coisas, do corpo, da alma e das coisas materiais, germes criminógenos poderão levá-lo à marginalidade. Quem falou isso foi Aristóteles, né, na sua visão de corpo e alma. E realmente isso acontece e nós estamos vivendo no nosso momento social essa questão. Então, muita paz para todos. Terminem dando uma olhadinha no Livro dos Espíritos, desse comentário de Kardec, que na semana que vem a gente vai analisar isso. Muita paz para todos.